Hello galerinha linda, tudo bem? Bem-vindos ao canal. Vamos estudar hoje um assunto muito importante que na física aparece várias vezes quando a gente trata de grandezas vetoriais. E que tema é esse? Vetores. O que são vetores? Na maioria das vezes a gente vê na física algumas grandezas com o seu respectivo nome e uma setinha em cima. O que representa essa setinha em cima? Gente, essa setinha em cima representa que aquela grandeza que a gente está tratando é uma grandeza vetorial, ok? Então vocês vão entender comigo hoje a aula de vetores, o que são vetores. Primeira coisa, o que é um vetor falando matematicamente? É um segmento de reta, ou seja, um segmento de reta orientado. Nada mais, nada menos que uma seta. E essa seta ela serve para três coisas, para te informar direção, sentido e intensidade. Intensidade a gente também chama de módulo. Ou seja, o que seria intensidade e o que seria módulo? É o valor, é o tamanho do seu vetor. Se ele te der, por exemplo, que seu vetor tem um tamanho de 2, então a intensidade é 2. Então, o módulo é 2, ok? Então, intensidade e módulo são a mesma coisa quando a gente trata de vetor. E aí, a intensidade e o módulo determinam o valor, o tamanho desse vetor, ok? Direção e sentido. Muita gente confunde direção com sentido. Gente, o que seria uma direção? Vamos lá, ó. Temos a direção horizontal, temos a direção vertical e temos a direção diagonal, ok? Agora, o que seria sentido? É quando comecei daqui e fui para lá ou comecei aqui e fui para cá. Ou seja, esses dois vetores têm a mesma direção, porque ambos estão na horizontal. Porém, tem o que oposto? O sentido. Aqui eu vou fazer a mesma coisa, vertical. Comecei no sul, fui para o norte, comecei no norte, fui para o sul. O que isso daqui tem de semelhante? Eles têm a mesma direção, que é vertical, mas sentidos opostos. Aqui, nesse terceiro exemplo, o que eu tenho? Diagonal. E eu venho com o outro aqui. Eles têm a mesma direção, ou seja, diagonal, porém sentidos opostos, ok? Então você precisa diferenciar o que é direção e o que é sentido. Então cuidado, tá? Direção a gente classifica nessas três classificações: horizontal, vertical e diagonal, tá? Agora, os sentidos você vai ter que ver se está pro mesmo lado ou lados diferentes. Agora, eu tenho um negócio a falar sobre direção e sentido, que é um exemplo mais assim, conteudista, mas assim, exemplo do dia a dia. Vamos lá. Ponte Rio-Niterói. Você vê que Ponte Rio-Niterói tem a mesma direção. Por quê? Você vê a direção da ponte. Porém, sentidos opostos, porque tem gente que começa no Rio e vai para Niterói e tem gente que começa em Niterói e vai para o Rio, ok? Então, a Ponte Rio-Niterói é um exemplo do dia a dia onde você pode encaixar essa situação de direção e sentido, ok? Vamos lá. Grandezas vetoriais e grandezas escalares. O que são grandezas vetoriais? São grandezas na física que você precisa da direção, do sentido e da intensidade, ok? E grandeza escalar, só o valor que ele te der da questão te basta. Como assim? Estou com 37 graus Celsius. Legal, estou falando de temperatura. Ok. 37 graus Celsius não precisa de nenhuma outra informação. Você já sabe que é a temperatura do teu corpo. 37 graus Celsius. Você não precisa de uma direção. Você não precisa saber se é 37 para a esquerda ou para a direita, por exemplo. Então, temperatura é uma grandeza escalar, porque você não precisa da direção e do sentido, ok? Agora, quando a gente trata de grandeza vetorial, a gente precisa saber da direção e do sentido. Como assim? Estava andando com o meu carro numa pista. E aí você vai saber, você vai perguntar: ah, mas você estava andando na contramão ou na mão certa? Então, você perguntando se o cara estava na contramão ou na mão certa, você está pedindo uma direção, você está pedindo um sentido. Então, a questão da velocidade seria uma grandeza vetorial, ok? Outros exemplos: grandeza escalar, tempo. Se você fala que são 7 horas, são 7 horas. Você não precisa mais de outra informação, ok? Você não precisa saber se é 7 horas para a esquerda ou para a direita. Você só sabe que é 7 horas e isso já te dá que é a grandeza de tempo, tá? Agora, outro exemplo de grandeza
Vetorial, força. Você precisa saber para onde tu empurrou. Você precisa saber para que lado você botou aquela força, exerceu aquela força. Então, força seria uma grandeza vetorial, ok? Galera, a outra regra que a gente tem para adição de vetores é a regra do paralelogramo, onde a gente envolve ângulo, ok? Vamos lá, como a gente vai resolver essa regra do paralelogramo? Novamente, a gente tem dois vetores soltos aqui e eu quero fazer a adição deles. Novamente, a adição não é o complicado. O complicado, mais chatinho, nem falo complicado, mais chatinho é desenhar de onde que vai formar, de onde vai sair o nosso novo vetor, ok? Então vamos lá. Dois vetores soltos. Lembrando que lá no polígono a gente pegou a origem, a extremidade e uniu com a origem do B. Aqui a gente tem uma outra forma de fazer. Vamos lá. Eu posso pegar para formar minha regra do paralelogramo, ó, e unir as duas origens, como eu fiz aqui. Eu uni A e uni B. Beleza. E aí, de onde que vai nascer meu vetor soma? Olha só, da união deles dois, ok? E aí a gente vai formar um paralelogramo. Por quê? Vamos lá. Eu peguei esse vetor B e projetei ele aqui, em cima. Só com uns pontilhadinhos, só pra gente fechar o desenho bonitinho, certinho, ok? E peguei o vetor A e projetei ele aqui embaixo, só para você fechar o paralelogramo. Quando a gente trata de vetor, é importante, é porque esse quadro não é um quadro quadriculado, mas quando a gente trata de vetor, é importante botar o vetor bem certinho. Então, por isso que a gente fez esse pontilhadinho aqui, ó, porque com a régua é melhor. A gente faz o pontilhadinho certinho para você fechar o paralelogramo, para você conseguir ver qual foi o paralelogramo que a gente formou aqui, ok? Ah, Mayara, então o vetor soma nasce daqui de dentro, da união das duas origens. Nasce daqui de dentro. Só que é formado entre os dois vetores um ângulo. E aí, como que eu vou calcular? Com a lei dos cossenos. Vamos lá, vamos lembrar da lei dos cossenos. Para eu achar o vetor soma ao quadrado, eu preciso fazer o valor de A ao quadrado, mais o valor de B ao quadrado, mais 2 vezes A vezes B, vezes o cosseno do ângulo formado, ok? Assim que a gente calcula a regra do paralelogramo, utilizando a lei dos cossenos, tá? Então você tem duas formas de fazer a adição. Claro que a gente tem os casos particulares que eu vou apresentar para vocês na próxima parte, que é a regra do polígono e a regra do paralelogramo, tá? Você pode utilizar qualquer uma das duas, depende de como que você vai fazer o desenho e a união deles, ok? E se você tiver um ângulo, você vai usar esse daqui, regra do paralelogramo, porque aí você usa a lei dos cossenos. Se você não tiver ângulo, você usa a regra do polígono, ok? Vamos lá, galera. Os casos especiais quando a gente trata de adição de vetores são 3. Trouxe aqui 2 porque meu quadro, né, não é grande, então ele não permite que eu escreva muito. Então vamos lá. Primeiro caso, vetores de mesma direção e sentido. Mole, mole, fácil, fácil. Você fazer uma adição de vetores que estão para o mesmo lado, bonitinho, os dois estão na horizontal, tá tudo ótimo, como esse exemplo aqui, vai surgir, vai nascer um vetor novo, que nada mais vai ser que a união dos dois, A mais B. Problema nenhum, se aqui for 2 e aqui for 3, você vai ter um vetor 5. Faz a soma normalmente. Só que aqui embaixo tem uma pegadinha. Que pegadinha? Vetores de mesma direção, ou seja, ambos estão no horizontal, mas sentidos opostos, ou seja, um está contra o outro. Toda vez que um vetor está contra o outro, assim, ó, pá, o que você vai fazer? Subtrair. Só que vai nascer um novo vetor? Vai nascer um novo vetor sempre para o sentido do maior vetor, que é como que sobrasse. Como assim, Mayara? Eu tenho esse vetor aqui. Vamos dizer que o A é 2 e o B é 5, ok? Você tá vendo que o A tá indo pro lado de lá e o B tá vindo pro lado de cá. Então, se aqui é 2 e aqui é 5, você vai fazer uma subtração. Quanto é que vai ser 5 menos 2? 3. Ok? Então, vai surgir um vetor novo e esse vetor será de tamanho 3 para o lado que pro lado de vetor maior, que foi como se sobrasse um pouquinho do pedaço do B, ok? Então, sobrou 3 de tamanho para o B. Então, o nosso vetor vai para o sentido do maior vetor, ok? Então, vamos lá.
Ah, Mayara, por que você escreveu isso aqui? Porque matematicamente a gente tem que escrever assim, ó. Nasceu um vetor soma, mesmo sendo uma subtração, hein? A gente chama de adição. Por quê? Olha só, ó. Vetor soma é igual a A mais menos B. Quando a gente vê um vetor que tem um negativo, quer dizer que o sentido dele é contra o outro vetor, ou seja, é sentido contrário ao sentido do outro vetor, ok? Então a gente tem o A mais menos B. Só que a gente sabe que matematicamente esse mais aqui vai meio que sumir, né? Porque mais com menos dá menos. Então o que vai acabar acontecendo? A menos B, ok? Então eu trouxe isso daqui para vocês entenderem do porquê que esse caso está dentro de adição de vetores. Por quê? O negativo serve para representar só o quê? Mudança de sentido, ok? E aí você acaba anulando esse mais e acaba tendo, querendo ou não, uma subtração, tá? Então no primeiro caso é uma soma e no segundo caso a gente tem uma subtração. Olhando assim, gente, parece que é chatinho, é difícil, mas depois nos exercícios vai no automático. Tá por mesmo sentido? Soma. Tá sentido oposto? Subtrai. Só isso. Você não tem caô, entendeu? Olhando assim, tem que escrever assim, tem que escrever assado, vai ser chato. Não, olhando assim parece, mas não é, ok? Vocês verão nos exercícios. Terceiro caso e último são quando os vetores formam 90 graus, só que no exercício ele normalmente não fala que eles formam 90 graus, eles usam uma palavrinha. Que palavrinha é essa? Que meu aluno já está careca de saber. Vetores perpendiculares, ou seja, vetores que formam 90 graus, ok? Se o vetor vai formar 90 graus, lembrando, ó, extremidade grudando, ó, na origem. O que a gente formou aqui? Papum. A gente formou um triângulo sem a gente notar, ó, porque aqui eles estão fazendo 90 graus, você pega aqui, ó, pimba, o vetor soma. Ou seja, você fez um triângulo retângulo aqui, só que ele está virado de cabeça para baixo, ok? E como eu vou achar então esse vetor soma se eu criei um triângulo retângulo? Puxa lá na matemática, como que a gente resolve triângulo retângulo? Para achar a tal da hipotenusa, a gente usa Pitágoras. Isso aqui, esse vetor soma, é a nossa hipotenusa do nosso triângulo, se você for perceber, do nosso triângulo retângulo. Então, nada mais justo usar Pitágoras para resolver. E como eu vou resolver? Para achar o vetor soma ao quadrado é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado, ok? Essas setinhas que eu estou colocando desde o início da aula é porque para eu escrever vetor, a gente tem que colocar essas setinhas em cima. Mas eu sei que às vezes visualmente fica chato, você se atrapalha e tal. Então se você não se sente ainda seguro de botar as setinhas, faz sim as setinhas em cima para você não se embolar, ok? Mas colocando fisicamente certinho, matematicamente, tem que colocar a setinha em cima para representar que você está falando de vetor. Galera, vamos para o ponto mais importante da nossa aula de hoje, decompor vetor, porque essa decomposição de vetor aparece lá em Leis de Newton, essa decomposição de vetor aparece lá em lançamento oblíquo, então vamos lá e com calma. O que é decompor um vetor? É você pegar um vetor que esteja na diagonal e você achar as componentes desse vetor, tanto no eixo Y, ou seja, na vertical, quanto na horizontal. É tipo assim, esse vetor está na diagonal, eu quero calcular aí como que ele seria na vertical, como ele seria na horizontal. É isso aí, tá? É você calcular como que esse vetor na diagonal seria na vertical ou na horizontal. E aí, o que você tem que fazer com esse vetor? Primeira coisa, buscar lá na matemática plano cartesiano, ou seja, lembra lá de gráfico de primeiro grau, de segundo grau, onde você coloca assim, ó, para montar seu gráfico, o eixo Y, o eixo X? Então, vamos montar aqui. Nosso eixo Y, eita, Leule, e nosso eixo X. Tô fazendo tudo bem improvisado, sem régua, você pode ver que, ó, só Deus na causa, mas vamos com calma, tá? Vamos lá. Esse V aqui é V de vetor, tá? Tô chamando ele de vetor. Então, se eu tô tratando de V, eu posso chamar de VY e VX. Então, as componentes do meu vetor, na vertical, é o nosso VY e na horizontal, o nosso VX, tá? Vamos lá. Como calcular? Já coloquei já aqui o mistério, ó. Seno e cosseno vai estar no meio.
Primeira coisa, destacar que aqui há um ângulo, ok? Outra coisa, formar o meu triângulo retângulo aqui, ou seja, eu vou pegar isso aqui e projetar aqui, ou seja, ó, o que é projetar? Só vou botar aqui. Então aqui é o nosso VY. Então formamos, ó, o nosso triângulo retângulo. Maiara, pelo amor de Deus, no exercício eu vou precisar desenhar isso e formar e projetar? Não. Você precisa só da formulazinha que vai nascer através disso daqui. Isso aqui é só uma explicação para te dizer como que a gente chegou lá nessa fórmula, ok? Então vamos lá. Tenho um triângulo retângulo. Vou botar um pequeno esboço aqui de como é que está a nossa situação. Olha lá como é que está essa nossa situação. Olha isso aqui. Você tem um VY aqui, VX aqui e V de vetor. Não vou botar essas setinhas em cima pra gente não se embolar não, tá? Não vou botar a representação não. Fechamos um triângulo retângulo. Beleza, então dá pra gente jogar, ó, as jogadas trigonométricas da matemática pra gente achar. Como assim? Quem é a nossa hipotenusa? É o nosso V. Quem é o nosso cateto oposto? É o nosso VY. Quem é o nosso cateto adjacente? É o nosso VX. Então vamos lá, ó. Seno. Seno é o quê? Vamos lá pensar com vocês aí junto. Seno, cateto oposto sobre quem? Hipotenusa. Quem é o meu oposto? VY. Quem é a minha hipotenusa? V. Já segura aí. Quem é o meu cosseno? Vamos lá, cateto adjacente, né? Sobre, nossa, parecem 5. Sobre a hipotenusa. Então vamos lá, ó. Quem é o meu cateto adjacente? VX. Quem é a minha hipotenusa? V. Ah, Maiara, que coisa chata isso. Eu quero saber as componentes desse vetor, ou seja, eu quero saber VX e VY. Só que você tá me dando cosseno e seno. O que a gente faz então, galera? Se a gente tem isso aqui, nada mais justo a gente colocar isso daqui em evidência, né? Nossas componentes. Porque decompor vetor é você achar o Vx e você achar o Vy. Então vamos lá. Como que eu posso botar isso aqui, ó? Apagando isso para vocês não se embolarem, ó. Como que eu posso achar as nossas componentes? Vamos lá. Colocando o VY em evidência. Se eu colocar o VY em evidência, quem vai vazar? O V. Se ele está dividindo, ele passa para lá multiplicando. Então, VY é igual a V vezes o seno do ângulo. Tá aqui nossa componente em Y. Vamos ver nossa componente em X? O V vai para lá multiplicando. Então, você tem cosseno. Vou botar aqui o V primeiro para não ficar diferente daqui de cima. V vezes o cosseno do ângulo. Tá aqui a minha segunda componente, ok? Então, quando eu quero saber decomposição de vetor, fiz decomposição do vetor Maiara. Então, você quer saber Maiara em Y e Maiara em X. Então, você vai dizer, a Maiara em Y é o valor do vetor que ele te deu vezes o seno do ângulo. E o Vx, que é a Maiara em X, vai ser o valor do vetor que ele te deu, vezes o cosseno do ângulo que ele te deu também, ok? Então grava essas duas formulazinhas. Eu trouxe um pouquinho de como a gente chegou lá, mas é para você só se ligar, não é para você fazer no exercício, você não vai precisar desenhar e projetar e bababá. Só tô mostrando para vocês de onde que saiu o Vx e o Vy, ok? Então tá aí a decomposição de vetor. Vamos lá, galera, vamos fazer os exercícios de vetores para vocês verem que não é bicho de 7 cabeças como pareceu ser. Vamos lá. Um automóvel percorre 6 quilômetros para o norte. 6 km para o norte, ok? Logo em seguida, ele percorre 8 quilômetros. Como aqui é um vídeo rápido, não tô nem pegando régua nem nada. Vamos lá. Qual seria a intensidade do vetor posição? Se ele está falando de quilômetro, ele está falando de posição. Isso a gente já viu lá no início do bimestre, tá? Então vamos lá. Ele quer saber a intensidade do vetor, ou seja, ele quer saber o vetor resultante dessa operação aqui.
Ou seja, tá aqui o x da minha questão. O que eu tô vendo que tá acontecendo aqui, ó? Os vetores estão perpendiculares, estão formando 90 graus. Logo, a gente usa o quê? Pitágoras. Então, vamos lá. Mi hipotenusa ao quadrado igual a 8. Vou botar primeiro a, para vocês não se confundirem. 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Isso daqui vai ser o quê? Quanto é que é 6 ao quadrado? 36 mais 8 ao quadrado, que é 64. X ao quadrado é igual a 100. O quadrado, para sair daqui, passa para o outro lado como raiz. Raiz de 100. X é igual a 10. Ou seja, o meu vetor posição é de 10 km, tá? Vamos lá, galera. Essa próxima questão é uma questão de análise. Ele te deu vários vetores e aí na A ele fala assim: quais vetores têm a mesma direção? A gente sabe que direção é horizontal, vertical ou diagonal. Então vamos lá. Quais vetores têm a mesma direção? A tem a mesma direção de D, se você for perceber. B tem a mesma direção que F. E C tem a mesma direção que E. Se você for perceber, A e D tem direções o quê? Verticais. B e F direções horizontais. E C e E tem direções diagonais, ok? Essa é a resposta. Você vai colocar em casalzinho aí quem é que tá batendo com quem. Na B, quem tem o mesmo sentido? Vamos dar uma olhada. O mesmo sentido, A e D, que os dois estão saindo do sul indo para o norte, e B e F, que estão saindo da esquerda e indo para a direita, ok? Porque se você for perceber, C e E não tem o mesmo sentido. Vamos ver. C tem o mesmo comprimento. Olha, gente, olhando aí, eu tô vendo que o que mais se aproxima de ter o mesmo tamanho é B e D. No olhômetro. Claro que a gente precisaria de uma régua, mas no olhômetro B e D teriam o mesmo comprimento. Quais vetores são iguais? Olha, olhando aqui, nenhum deles. Por quê? Se você for perceber, o B é um pouquinho menor que o F, então não dá para dizer que eles estão no mesmo sentido, na mesma direção e com o mesmo comprimento, porque ser igual a isso, você precisa ter mesma direção, mesmo sentido e mesmo comprimento. Então, olhando aí, nenhum desses vetores são iguais, ok? Galera, vamos para essa próxima questão aí, onde ele diz que o módulo da força resultante, módulo da resultante de duas forças, F1, 6 newtons e F2, 8 newtons, que formam um ângulo de 90 graus entre si. A gente já sabe 90 graus, quer dizer que eles são perpendiculares e a gente vai fazer Pitágoras. Isso já tem que estar, ó, na cabeça de vocês. Então vamos lá, ó. 90 graus foi formado. O que a gente vai fazer, ó? Pimba, Pitágoras. Tá aqui. Ah, Mayara, por que ele tá falando de força? Porque no outro exercício ele tá falando de posição. Gente, ele tá tratando de todas as grandezas vetoriais, ok? Então se liga. No exercício ele pode jogar, me vê o vetor força, me vê o vetor velocidade, me vê o vetor posição, porque tudo isso são grandezas vetoriais, ok? Você não vai usar nenhuma fórmula específica, não. Você só vai lidar com vetores mesmo, só que ele se nomeou como vetor força. Vamos lá, Pitágoras, x ao quadrado é igual a 6, que é o nosso F1, né? Mais 8 ao quadrado. X ao quadrado é igual a 36 mais 64, x ao quadrado é igual a 100, o ao quadrado para sair torna-se como raiz, x igual a 10. Ou seja, o nosso vetor de força resultante, o resultado da força que deu aí, é de 10 newtons, ok? Vamos lá, galera. Essa questão é uma questão muito importante, onde a gente acha as componentes do vetor. Vocês vão ver também que não é um bicho de 7 cabeças. Vamos lá. Uma força de módulo igual a 10 newtons é aplicada sobre um corpo em um ângulo de 30 graus. Então o desenho está aí, como mostrado na figura. Ele quer saber as componentes em x e em y. Vamos lá. Ele já te deu o plano cartesiano bonitinho, porque poderia muito bem ele te dar só o bloquinho, o chão e isso daqui, ó, que é o ângulo
formando um ângulo de 30 aqui, com sabe lá quem, ok? Mas aí ele já te deu o plano cartesiano montadinho só para você calcular. Então, chuchu, beleza, eu já botei as fórmulas aqui, ok? Ah, Mayara, por que na aula tu usou V e aqui tá usando F? Porque no exercício mesmo ele tá nomeando o vetor como vetor força. Então, vamos lá. Não muda em nada, tá? Vamos lá. Ele quer saber Fy e Fx. Coloquei aqui do lado o seno e o cosseno, lá da nossa musiquinha 1, 2, 3, 3, 2, 1, lá da nossa musiquinha dos nossos valores que a gente tem de 30, 45 e 60, que são valores fixos que a gente já tem na nossa tabelinha trigonométrica, tá? Então, vamos lá. Como eu faço para achar Fy? É o vetor força, que ele disse que é de 10, vezes o seno do ângulo. Que ângulo? O de 30. Então, isso daqui vai ser 10 vezes 1, 10, sobre 2. Logo, isso aqui será 5, tá? Então, achei que a minha componente em y vale 5. Vamos ver nossa componente em x. Fx vai ser 10 vezes quem? Raiz de 3 sobre 2, que é o cosseno de quem? Do 30. Raiz de 3 sobre 2. Isso aqui vai ser 10 vezes raiz de 3, 10 raiz de 3, sobre 2. Esse 2 malandro aqui vai simplificar com esse 10, vai ficar 5 raiz de 3. Ou seja, quando a gente tem y é 5, quando a gente tem x é 5 raiz de 3. Então, vamos ver qual é a nossa alternativa. Ele quer saber as componentes, olha a ordem da questão. Ele quer saber as componentes em x e y. Ou seja, em x é 5 raiz de 3 e y é 5. Então, qual é a alternativa? C.